Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos do Espírito Imortal. Tudo bem com vocês? Domingo de noite, já é um pouco tarde, vamos olhar a hora aqui. 23h23. Vamos falar um pouquinho sobre Espiritismo de novo. Essa página nossa aqui é Espírito Imortal, com mensagens de autoajuda, com mensagens de elevação. Tem também por objetivo ajudar na nossa programação, na nossa reconquista moral e espiritual. Por que eu falo reconquista? Eu vou ler um trecho do Evangelho aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, junto com vocês, para que a gente possa entender justamente por que eu quero falar reconquista, para que a gente possa entender. Vou ler aqui então. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz, voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem, inclinado à cólera, se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento num corpo linfático não seria mais dócil. Neste caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado, a sua manifestação, a cólera, seria concentrada, enquanto no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então isso é interessante comentar, bastante claro no nosso Evangelho aqui segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender a questão das possibilidades que nós temos de evoluir. Evoluir não significa apenas ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro hoje em dia aparece, para a maioria das pessoas, na época das mariposas, nós temos muitas vaidades, nós queremos estar sempre em voga, principalmente pela mídia das redes sociais, enfim. E o aproveitamento disso, às vezes, é bastante fraco, no sentido de que nós poderíamos aproveitar isso de uma forma muito mais positiva, para levar a sabedoria. Vocês imaginem o que seriam os gregos, os antigos, os intelectuais que se comunicavam, muitas vezes precisavam viajar distâncias para se encontrar nas escolas místicas para discutir o mundo, discutir as questões filosóficas. Precisavam os antigos andar por vários e vários perigos para se encontrarem nas escolas de iniciação filosófica e depois conseguirem aí algum ponto de transformação para si mesmos. Hoje em dia nós temos tudo isso, mas com uma facilidade tamanha, mas porém a maioria das pessoas está mais preocupada em exibir-se do que realmente conversar. Tem coisas muito boas também, claro, na rede social. O pessoal sabe quando todo mundo está bem, etc, etc. É legal você dar um exemplo de alegria, de felicidade.
e assim por diante. Mas a maioria das coisas é um mar e um desfile de felicidades. E a gente vê que tem muitas pessoas no mundo vazias, sofrendo, e outras agindo negativamente. Então é preciso refletir sobre isso. Pelo menos eu acho. Pelo menos o Espiritismo traz pontos de reflexão muito importantes sobre isso. A filosofia também, em geral, traz pontos importantes que nós precisamos compreender. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Essa é a principal questão que precisa ser repetida. Somos filhos de Deus, temos o caminho evolutivo a trilhar até nos voltarmos à imagem e semelhança de Deus, passando pela nossa autoconstrução como espíritos imortais que somos. Acreditamos nisso? Ótimo. Desta forma, nós não somos pessoas prontas. O nosso caráter, mesmo que falhe, mesmo que erre, mesmo que haja negativamente nos gerando mau karma, ele não está totalmente formado. Nós não temos todos os elementos das nossas encarnações passadas para agirmos com santidade, mas temos todas as inspirações do plano espiritual, dos nossos anjos da guarda, todas as intuições divinas que chegam a todos pela consciência divina que há dentro de nós. Jesus Cristo disse: nós somos deuses. Imperfeitos? Sim, somos imperfeitos. Falhos? Sim, somos falhos. Instáveis? Sim, somos instáveis. Mas evoluiremos. Nós vamos consolidar as nossas virtudes. Vejam que esse trecho aqui do Evangelho fala sobre uma questão muito interessante, que é o poder da vontade. O poder da força de vontade na transformação do espírito, que vem primeiro, para, se quisermos e se pudermos e tivermos oportunidade neste plano de darmos o exemplo, de transformarmos o mundo material, ótimo. Melhoraremos primeiro a nós mesmos, porque você não pode dar aquilo que não tem. Você não pode cobrar amor do mundo se você não dá amor. Você não pode cobrar perdão do mundo se você não perdoa. Você não pode cobrar perfeição da humanidade, porque nós todos estamos no mesmo barco, nós todos temos as mesmas limitações, vamos dizer assim, do plano kármico, do plano terra, que é a nossa atualidade, a nossa escola espiritual para o momento. O momento presente chegou muito rápido. Nós achamos que demora, mas não demora. Uma encarnação é uma fração de segundo. Quando você chega mais ou menos a uma idade madura, mediana, como a minha, por exemplo, aos 47 anos de idade, você começa a olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Né? É normal isso, né? Você sobreviveu já há meio século quase de vida, você não já está, como dizem muitos, no lucro, entre aspas, né? E esse meio século passou muito rápido. Lembramos de quando éramos crianças, lembramos todos os sonhos já realizados e outros não atingidos, erros e acertos, e muitas coisas passam: força, virtude, transformação, coisas que aconteceram, e fraquezas, porque nós sempre teremos as duas coisas agindo dentro do espírito. Mas se considerarmos que a vida é eterna, nós estaremos trabalhando para a eternidade quando desejamos viver com mais abundância. Trabalhar para a eternidade é trabalhar o agora. É o que nós temos nas mãos, é a ferramenta do tempo agora. Né? Hoje encontrei no parque um senhor de 87 anos e fazendo lá o seu exercício. Então, quer dizer, corpo físico de 87 anos, um espírito certamente, né, com outras vivências e tal, como todo mundo tem. Mas essas coisas todas nos fazem realmente pensar das duas formas básicas de manifestação do espírito. No plano espiritual, imediato ao nosso, que é onde tem as colônias espirituais, o nosso lar e outras tantas colônias espirituais que temos aqui também sobre a cidade de Caxias do Sul e que não foram investigadas e catalogadas ainda pelos espíritas de Caxias do Sul, mas certamente que existem, porque cada cidade tem essa contrapartida física. Elas nascem no plano espiritual e depois se materializam no físico desde a origem das cidades, e também a questão material, de nós estamos aqui vivendo, aparecendo e nos transformando. Podemos sim renunciar a vícios, renunciar a questões imorais,
renunciar a leviandades, podemos sim renunciar ao orgulho, renunciar à vaidade, questões espirituais, da maleabilidade do espírito, o que nos dará bom karma. Nós vivemos sob a base de energias. Como eu estou falando aqui agora, através da energia, através da capacidade de que o meu aparelho audiofônico, do meu aparelho vocal, respirar o ar, transformar através das cordas vocais o meu pensamento espiritual, que está escondido atrás desta casca espiritual, transformar isso em matéria. E pela ciência que Deus inspirou aos homens, nós estamos, portanto, transmitindo através da rede social para o mundo todo. Veja bem, em língua portuguesa, que é a minha língua natal, é a língua que eu sei falar. Mas esta mensagem é um milagre da natureza. Nós somos milagres da vida. Nós podemos, portanto, conduzir essas energias na direção do destino que quisermos. Temos as limitações divinas, mas essas limitações divinas, elas são para nos dar a capacidade de corrigenda do nosso processo evolutivo. Vejam bem que falar sobre tudo isso é muito fácil, claro, executar depois precisa que nós carreguemos o nosso corpo de uma maneira simples. Os filósofos da antiguidade também tinham seus problemas materiais, eles também iam ao banheiro, eles também tinham que comer, eles também tinham que se vestir, eles também tinham suas distorções filosóficas, algumas delas que foram atravessando as épocas também. Os gregos, por exemplo, eram escravocratas, não tinham entendido ainda esta questão da liberdade espiritual totalmente, porque alguns irmãos inferiores, né, acabavam, para eles, inferiores, sendo presos e que tinham que fazer o trabalho mais difícil. E as coisas vão evoluindo à medida que nossa humanidade vai evoluindo. Nós não vamos conseguir falar todas as coisas aqui em poucas postagens, amigos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos energia espiritual, estamos na nossa forma personificada, adquirindo cada dia mais plenitude à nossa personalidade, para que à medida que nós consigamos, portanto, avançar na lapidação das nossas falhas morais, intelectuais, tornarmos a felicidade algo concreto. A Terra, vamos nos localizar, por exemplo, no tempo e no espaço também, para saber de onde viemos, de onde vamos e por que temos que nos transformar. Por que é necessário que nos transformemos? Por que é importante que nos transformemos? Essa escolha de transformação, querer ou não se transformar, é uma questão que deve ter uma motivação lógica, porque caso contrário, né, você vai dizer assim, mas por que eu quero me transformar? Não preciso, eu já tenho o que eu preciso, ou eu não quero, ou eu estou satisfeito, né? Porque o sapo que vive no pântano ia querer ser um beija-flor se ele gosta de ser sapo? Porque o beija-flor iria querer ser uma águia e ter voos mais agressivos se ele gosta de ser beija-flor? Ou seja, nem todo mundo quer se transformar. Mas à medida que vislumbramos os prazeres da transformação, nós vemos que a mudança é infinita. Nós temos, por exemplo, localizando então o nosso planeta no tempo e no espaço, a Terra é considerada no plano cósmico, nos montes moradas na casa de Deus, um planeta de provas e expiações. Provas e expiações significa que aqui estão espíritos realizando provas, como numa faculdade, para aumentarem de grau, provas morais, provas intelectuais, aprendendo, estudando, saneando o planeta, construindo experiências que são imortais, mesmo no trânsito pela matéria, mesmo que sejam ateus, mesmo que não acreditem na reencarnação, mesmo que não sejam espíritas. E nós estamos aqui também em expiação. Expiação significa que nós já agimos em encarnações passadas. Nós, que eu digo consciência, espírito, forma, claro, o nosso corpo espiritual, nós já agimos em vidas passadas usando corpos físicos em direção aos nossos interesses, aos nossos objetivos. Deus é tão sábio que nos deu necessidades para que nós pudéssemos nos movimentar e evoluir. Então, nessa busca por satisfação,
do alimento, da casa, da reprodução, das necessidades sexuais. Nós estamos construindo realidades e sociedades de acordo com os nossos interesses, muitas vezes primitivos, né? Viemos evoluindo com isso, claro, vida após vida, reencarnação após reencarnação, mas neste processo nós fomos fundamentalistas, fomos fanáticos religiosos, nós fomos políticos cruéis, nós fomos guerreiros, nós fomos ladrões, nós fomos prostitutas, nós fomos pessoas que não tiveram toda a ética necessária para nos dar a liberdade espiritual. Porque Jesus nos advertiu isso há 2000 anos. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, à medida que não somos cristãos, na sua profundidade, nós vamos nos enredando sempre nessas energias, criando enredos mesmo, e a palavra diz corretamente, enredando, criando enredos dramáticos, como dizem os livros da Zíbia Gasparetto, por exemplo, os romances espíritas, que explicam muito bem, porque nós traímos e depois na outra encarnação somos traídos. E o obsessor, a pessoa que foi vítima, e quando descobre isso no plano espiritual, no plano físico, gera ódio, gera o orgulho ferido, gera vingança, e nós roubamos, e quando isso é descoberto, a pessoa que foi vítima se vinga, e depois nasce como filho, como pai, num novo casamento, e assim até que o amor tenha plenitude. Parece, né, muito simplório, mas é assim mesmo. A vida é eterna, a vida não acaba. Nós não podemos, o ódio, ele não é uma criação divina, e Deus, portanto, não sendo criação sua, não permite que ele seja alimentado. Para chegarmos a Deus, nós temos que arrancar do coração qualquer tipo de ódio. Nesse sentido, nessa tentativa de, como crianças tolas, levantamos, batemos a cabeça na parede, voltamos, levantamos, batemos a cabeça na parede, voltamos, né? Como crianças mesmo, né? Cometendo os delitos imorais e fazendo para o próximo maldades. Essas energias voltam para nós. Então, enquanto não aprendemos, enquanto não decidimos realmente sermos honestos, fiéis, termos um bom caráter, buscarmos realmente o avanço com coragem, nós teremos, né, o sofrimento como resultado das nossas ações, né? Não adianta você, por exemplo, criar castelos de areia. Você precisa aprender a amar. Amar para que a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para que nós possamos, então, neste mundo de provas e expiações, irmos melhor nas provas, termos uma inspiração mais pura daquilo que nós temos que realizar, temos as condições de ter acesso ao conteúdo da matéria espiritual que Deus quer que nós manifestemos em seu nome neste plano físico, que é necessário para que nós evoluamos e nos tornemos livres depois de passarmos pelos períodos, né, da maturidade física e da velhice mesmo do corpo, para que o nosso espírito, quando se libertar, tenha conquistado alguma coisa, tenha exprimido alguma coisa, e expiarmos, ou seja, resgatarmos o mal que fizemos. Significa que sofrer não é apenas algo melodramático. O sofrimento, ele tem uma explicação filosófica dentro do Espiritismo, como diz Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Vocês pesquisem isso aí no Google, que vocês vão encontrar um livro muito bom sobre isso, que significa que a dor, quando ela se torna necessária, é porque nós menosprezamos o amor por muito tempo. Mas pela dor também, se você não se revoltar com ela, se você entender que você criou aquela causa e efeito em algum período da sua existência, você emanou aquela energia, você vai então entender que pela caridade você pode resgatá-la, né? Estão ouvindo aí o latido da Safira, que está latindo lá atrás também, a nossa pastora belga, né? Mas enquanto tem que mandar ela parar, que tem barulho por lá. Os animais também têm a sua evolução espiritual, mas isso aí é um outro assunto. Enfim, para que nós nos concentremos aqui, já encaminhando o final, a gente precisa compreender então, meus queridos amigos, que
é através da caridade que nós vamos expiar melhor o nosso sofrimento. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem também, né, o bem e mal sofrer. Sofrer com consciência de que esse sofrimento é uma necessidade temporária, não tem nada de masoquismo, nada de conformismo no Espiritismo. Mas tem sim a possibilidade de nós corrigirmos o nosso GPS espiritual para encontrarmos, através da nossa transformação moral, a felicidade. Como o alcoólatra que parou de beber, como o viciado que abandonou as drogas, né, e outros vícios que nós temos, como, né, a possibilidade de evoluirmos na direção do aperfeiçoamento constante. Vida eterna, felicidade, paz e luz para todos nós. Voltamos a qualquer momento, espero ter sido útil e ter pelo menos gerado a curiosidade em todos para que estudemos a doutrina espírita cristã com simplicidade, com amor e com Deus no coração, tá? Muito obrigado a vocês, um grande abraço, obrigado ao pessoal que compartilhou aí a nossa publicação, pessoal que curtiu, muito obrigado mesmo e um grande abraço para vocês e fiquemos todos juntos neste grande mundo em evolução que é o nosso planeta Terra. Tchau aí, pessoal, valeu!